Bem-vindo ao podcast que a MCI faz para ti. E neste ano de 2024, nós teremos aqui novos convidados e vamos ter aqui uma série de podcasts, uma série de gravações com pastores relacionados à missão cristã internacional. Estaremos a falar sobre os projetos da MCI, estaremos a falar sobre as nossas missões. Então, 2024 promete. Então, se você ainda não fez a sua subscrição aí no nosso canal Missão Cristã Internacional e no YouTube, faz a sua subscrição e ativa aí também a notificação para que você possa receber tudo aquilo que nós estamos a produzir para a edificação do corpo de Cristo. Então, neste podcast de hoje, tenho aqui um convidado que é um amigo e já estamos juntos há muitos anos, temos muito para falar e eu então quero aqui vos apresentar o pastor Luciano Portillo. Olá, pastor Luciano Portillo. Olá, pastor Sidson, muito bom estar aqui nesse podcast, nesse tempo precioso, como disseste que tem coisas grandiosas aí para este ano 2024 e estamos com grande expectativa, ainda mais quando nós falamos aquilo que tem a ver com a MCI tem feito, né? Então, acreditamos aí naquilo que vai ser grande este ano. Que bênção! E nessa série de podcasts com pastores, né, da MCI, pastores relacionados, parceiros da MCI, estaremos a falar de ministérios, de projetos e da obra missionária que nós fazemos em outras nações. A MCI é uma igreja com visão missionária. Para quem não conhece, a nossa igreja, Missão Cristã Internacional, em fevereiro de 2024, vamos completar 27 anos de existência, servindo ao Senhor. Uma igreja, Missão Cristã Internacional, é uma igreja que nasceu em Portugal há 27 anos e tem realmente dado muitos frutos para a glória de Deus, não somente em Portugal, mas em várias nações do mundo, em 4 continentes. E nesta série de mensagens aqui sobre missões, sobre ministérios que a MCI realiza, vamos começar com missões em África, porque foi um lugar que nós começamos a fazer missões e realmente nós ficamos muito motivados. E o primeiro lugar que nós fizemos missões em África, nós começamos em África com o país Angola. Então, fala aí um pouquinho, pastor Luciano, sobre missões MCI na Angola. É interessante quando o pastor falou do nascimento da MCI em Portugal, né, que é uma igreja missionária. E a gente vê hoje o nível da MCI, né, a força que a MCI tem, a gente vê que isso já está no coração da MCI em fazer missões, né, de Portugal para as nações. E quando nós começamos o primeiro projeto, né, a primeira missão em Angola, é interessante que a primeira vez que eu fui a Angola, eu fui contigo. Você foi numa conferência... Isso mesmo. De um pastor amigo nosso, né, em Angola, e você me convidou para ir em Angola contigo. Eu até costumo dizer que há 2 eventos que marcaram a minha vida que eu fui contigo. Foi um na Colômbia e foi um em Angola, né, que marcaram a minha vida na questão de chamado ministerial. E nós somos a primeira vez nesse evento contigo em Angola, quando nós estabelecemos nosso primeiro grupo de vida. Isso foi em 2010, não? 2010. Nessa altura, como é que nós começamos esse grupo de vida? Eram irmãos que vieram, né? Irmãos que na altura receberam bolsa de estudos, né? Vieram fazer faculdade. Isso mesmo. Aqui em Portugal, que o governo oferecia. E eles chegaram em Portugal sem famílias, não tinham amigos, e a igreja acolheu, né? A igreja fez essa conexão, eles conheceram, alguns converteram até nos grupos de vida que nós tínhamos, a igreja estava recente em Portugal, e fizeram essa conexão, e através desses grupos de vidas nossos aqui em Portugal, esses alunos fizeram o curso, cumpriram a missão deles aqui, o propósito deles, regressaram para Angola, que tinha que voltar, mas não identificaram nenhuma igreja lá, né? Então eles pediam sempre, quando é que a MCI vem para cá? Quando é que a MCI vem para cá? E tivemos a oportunidade de
de ir nessa viagem que o pastor me levou, a qual nós começamos o primeiro grupo de vida, que foi na casa com o nosso irmão Enio, que hoje é um dos nossos obreiros lá, Enio Renato, na casa da irmã dele, a Nazinga, né, que hoje ele está cuidando das nossas igrejas, né, e hoje temos visto os frutos da igreja em Angola. A gente tem visto o avanço do evangelho lá e coisas lindas que o Senhor tem feito através do projeto, do trabalho, dos nossos irmãos, pastor Hermenegildo, pastora Ruth, né, que converteram conosco aqui em Portugal, né, que depois sentiram a chamada de Deus de irem para Angola e estabelecerem, né, lá a edificação da igreja. E hoje a pastora Ruth está à frente de um projeto muito importante lá, que é a Embo, a escola do meu bairro, está desenvolvendo esse projeto, um projeto lindo, tem chamado bem a atenção da sociedade lá, das pessoas, das autoridades, e temos visto frutos do trabalho, né, dessa equipe linda, especial, que eles adquiriram esse coração aqui em Portugal conosco, nessa questão de missões, de cuidar de vidas, de fazer discípulos. Então, hoje, o obreiro Enio e a obreira Cristina, com uma equipe, estão cuidando dessa igreja nossa ali no bairro Popular, né, no Cazenga, e temos visto a igreja avançar com um grupo de vida, com, né, os jovens, e tem sido um tempo marcante ali, com grandes desafios, né? Angola está com grandes desafios, mas acreditamos no poder do Evangelho. Amém, glória a Deus. E vamos recuar aqui para o ano de 1997. Foi quando nasceu a MCI, e bem lembrado, desde quando nasceu a MCI, a igreja alcançou pessoas de várias partes do mundo, né? Muitas pessoas que vieram morar em Portugal, as pessoas daqui, obviamente, né, os portugueses, e muitos imigrantes. E no que se refere aos imigrantes de Angola, muitos realmente, desde 97, passando ano 2000, 2004, 2005, a nossa igreja alcançou bastante. A nossa igreja foi usada por Deus, foi algo de Deus mesmo. A nossa igreja alcançou muitos angolanos que vieram morar aqui, que já constituíram famílias aqui, e aqueles estudantes, como você mencionou, que eram subsidiados pelo governo de Angola, vieram fazer a universidade. E esses, quando terminavam a universidade, tinham que regressar para exercerem a profissão em Angola. E foi este grupo, né, através desse grupo, que demos início lá em 2010 ao nosso primeiro grupo pioneiro, né, o grupo de vida, e a partir dali nasceu a igreja. E nós temos um amor, um carinho muito grande por Angola, pelos angolanos. Os angolanos aqui, mesmo em Portugal, eles fazem parte da liderança da nossa igreja, das equipas ministeriais. Então, nós trabalhamos juntos, há uma harmonia, há uma unidade de coração, e que é muito bom. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, e nós aqui na terra, aqui na Missão Cristã Internacional em Portugal, a nossa igreja tem uma característica que toda gente que visita a nossa igreja percebe rapidamente, que a nossa igreja é uma igreja intercultural. Ou seja, há muitas pessoas aqui mesmo de Portugal, né, nativos aqui de Portugal, mas também nós temos pessoas que são provenientes de várias nações do mundo, praticamente todos os países africanos de fala portuguesa, ou seja, pessoas provenientes do Brasil e de outros lugares, e realmente nós constituímos uma família que eu costumo dizer que é uma pequena amostra do que vai ser no céu, né, na eternidade. Na eternidade, pessoas de todos os povos, né, tribos, línguas e nações, e nós temos uma pequena amostra disso aqui na Missão Cristã Internacional em Portugal. E é isso, como a igreja tem uma visão missionária e uma visão apostólica, apesar de que nós, pastores da MCI, nós não usamos, né, o título de apóstolos, mas nós fazemos um trabalho, um ministério apostólico, no sentido de plantação de novas igrejas e acompanhamento, apoio e supervisão a essas igrejas plantadas. Então, nesse sentido, a MCI é um ministério apostólico, apesar de nós, pastores, não fazermos questão de usarmos este título, né, de apóstolo, mas desenvolvemos um ministério apostólico. Então, realmente, como o pastor Luciano estava a dizer, é muito interessante, começamos lá um grupo de vida em 2010,
e o grupo de vida cresceu, e depois aqui um casal de pastores que foram formados aqui, né, de obreiros que foram formados aqui. Converteram aqui conosco. Se converteram aqui conosco, angolanos mesmo, que cresceram em Portugal, são angolanos, né, Hermenegildo e Ruth, são angolanos, cresceram em Portugal, se converteram, cresceram, né, espiritualmente em nossa igreja, e eles sentiram um desejo no coração de irem para Angola para cuidar das pessoas que nós tínhamos lá. E somos muito gratos a Deus pelo ministério dos pastores Hermenegildo e Ruth, porque foram eles que realmente organizaram o pessoal. Depois que os grupos de vida cresceram, eles organizaram, e nós então inauguramos a igreja, né, a igreja pública, sim, isso, com a sala pública, e hoje somos 3 salas, né? É isso? São 3? Hoje nós estamos com 2 salas, na verdade, okay, 2 salas. Nós tivemos 2 salas e a obra social. Nós chegamos a estar com 5 salas, né? E devido à questão da pandemia, nós achamos que era melhor nós recuarmos com 2 salas, porque estávamos a ter questão, porque o país de Angola hoje estava com uma crise muito forte financeira, né, questão econômica, e uma das formas de nós podermos apoiar, até nível social, então nós recuamos com 2 salas, né, buscamos uma direção de Deus sobre isso, juntamos com a equipe, com a liderança, e vimos frutos, porque nós temos, a nossa igreja tem uma porcentagem muito alta de jovens, né? E então nós pensamos, olha, vamos juntar esses jovens com, eu brinco muito com eles lá, com os jovens há mais tempo, né, com os mais velhos, e vamos criar uma força para que consigamos dar assistência não só ao lado espiritual, mas também o natural, aquilo que a igreja possa fazer, para que possamos ver realmente uma comunidade que possa crescer com qualidade, e o trabalho social, e sermos relevantes naquilo que nós estamos a fazer, capacitando novos líderes, né, e com foco, com a meta para nós nos multiplicarmos, né. Então hoje nós estamos com 2 salas que está a crescer, o número de pessoas sendo salvas, pessoas estavam afastadas, nós temos tido testemunhos ali lindos de pessoas que batizamos. O último batismo que eu tive lá com eles, batizamos pessoas que eram mendigos, né, que hoje você olha para aquela pessoa que dormia na rua e você vê uma pessoa bem vestida na igreja, que já tem uma cama, né? Então, o evangelho está transformando a vida daquelas pessoas. Glória, né? a Deus. Então, assim, é lindo o que está acontecendo ali através da MCI Angola. É um trabalho desafiador, é uma comunidade, eu costumo dizer, somos uma gotinha ali naquele país tão grande, né? Mas há uns irmãos ali tão preciosos, né? Como essa equipe de liderança, os obreiros, o Enio, a Cristina, o Aurélio, o Feitio com a sua esposa, a Marisa, estão à frente desse projeto ali, das igrejas, todos os voluntários. Eles têm feito um trabalho extraordinário, e o mais interessante, pastor Cid, é que eles estão a reproduzir aquilo que nós temos sempre mencionado, a importância de servir. Nosso foco é ganhar vidas para Cristo, nosso foco é evangelizar, o nosso foco é tirar a pessoa do estado que ela está e levar elas a conhecer Cristo, mudança de mentalidade, mudança de vida, levar elas a ter uma experiência com o Evangelho de Cristo. Nós acreditamos que o que vai mudar a vida da pessoa é a palavra de Deus, né? É o Evangelho. Glória a Deus. Então esse é o nosso foco principal ali, de nós não tirarmos os olhos desse propósito. Amém. Muito bom, pastor Luciano. Para que você conheça um pouquinho mais sobre como funcionam as missões da MCI, então, na MCI funciona assim: nós não temos na MCI um diretor-geral de missões. No caso, eu, pastor Sidson, faço esse papel como se fosse de um diretor-geral. Mas nós funcionamos de uma maneira diferente, de uma maneira muito própria da MCI. Por exemplo, o caso de Angola, eu e o pastor Luciano fomos em 2010, demos início ao Grupo Pioneiro e, no caso, eu desafiei o pastor Luciano a assumir a supervisão do projeto Angola. Então, desde então, o pastor Luciano e a pastora Alina, né, sua esposa, eles supervisionam o projeto MCI Angola.
E uma boa notícia para vocês. O pastor Luciano, para supervisionar o projeto da Angola, ele faz a viagem 1 ou 2 vezes ao ano, ele e a pastora Alina, e nestas vezes que ele viaja, ele abre oportunidade para que pessoas possam acompanhá-los nessa visita. Ou seja, são viagens de curta duração, que alguém pode se inscrever para participar, juntamente com os pastores Luciano e Alina. São viagens de 7 dias, 1 semana. Quem quiser ficar mais pode ficar também, e a pessoa vai ter a experiência de ajudar ali nas nossas igrejas. E o pastor Luciano, aqui no Ministério da Missão Cristã Internacional, ele foi desafiado, na verdade, 2 vezes. A primeira vez foi para supervisionar o projeto de Angola, e um pouco depois, alguns anos depois, ele foi desafiado a assumir a supervisão de um projeto que também nós tínhamos o desejo de começar, que é em Guiné-Bissau. Então, pastor Luciano Portillo, fazendo agora a mudança, a transição aqui de MCI Angola para MCI Guiné-Bissau. E eu lembro como se fosse hoje. Nós estávamos numa reunião do presbitério, e nós tínhamos realmente uma pessoa que era o nosso contato ali em Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, e na reunião de presbitério eu desafiei, olha, vamos orar para que Deus desperte aqui entre nós do presbitério alguém com encargo para Guiné-Bissau. Aí o pastor Luciano levantou a mão na reunião do presbitério e falou assim: sou eu sinto o desejo de abraçar esse projeto. Não havia nada, apenas um contato nosso lá. Fala aí um pouquinho, pastor Luciano. Realmente, Guiné-Bissau é algo que, quando eu falo, eu fico motivado, né? Assim, o continente africano em si, eu vejo que a MCI ama o continente africano. Eu vejo que isso está no nosso coração. Só voltando aqui um pouquinho atrás, aqui, o pastor Cis há pouco falou dessa várias culturas no nosso meio. Esse domingo, um casal de portugueses a visitar a nossa igreja na Margem Sul, e disseram para mim, falaram assim, olha, é interessante que a sensação que eu tive aqui no momento do culto é o reflexo do céu. Né? E quando o pastor Cis mencionou isso aqui, né? É o reflexo do céu. A vossa igreja ela é a expressão do céu. Eu estou assim, mas em que aspecto que vocês estão a querer mencionar isso? Não, porque tem várias culturas aqui. Isso é muito lindo. Muito bom. E é muito difícil de ver isso acontecer hoje no mundo. Com harmonia, né? Harmonia, ou seja, todos servindo juntos. Servindo juntos, então, assim, é muito lindo. E, então, hoje, a África, para nós, o continente africano, a gente vê que, como as nações, né, Deus colocou isso no nosso coração. Por quê? Porque isso parte do coração dos nossos pastores, né? O pastor Cis, a pastora Kênia, já desde vocês o coração, essa paixão por missões, ter vindo fazer missões em Portugal. Então, a gente vê essa expressão através de vocês, e isso nos contagiou. E eu, como já sou filho dessa casa, converti nessa casa, né? Então, isso praticamente me inspirou a visualizar, a olhar para as pessoas, não apenas como um número, mas vendo as pessoas como, olha, uma nação, uma cidade sendo alcançada. E quando o pastor mencionou sobre Guiné-Bissau, eu fiquei imaginando assim, um pedacinho ali na África Ocidental, onde é que nós vamos entrar. Já comecei a imaginar Senegal, já comecei a imaginar vários lugares, porque nós queremos ganhar o continente africano para Jesus. Agora, quando falamos queremos ganhar, a gente sabe que nós, MCI, não vamos ganhar sozinho, mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo, Amém, ela pode fazer uma obra linda naquela nação, e tem feito, né, no continente africano, e nós, como família MCI, nós temos a nossa parte, que nós vamos dar o nosso contributo para estabelecer o reino de Deus ali. E Guiné-Bissau tem sido uma escola linda em termos de plantação de igreja em África, de experiência. Por quê? Desde quando começou, por exemplo, o nosso querido pastor que nós temos lá, o Mátio Té, o interessante, ele e a esposa, a Elizabeth, o testemunho deles é um testemunho que nos marca muito, porque a igreja começou, bom, eu dar esse testemunho aqui para aqueles que estão nos ouvindo, a igreja começou em cima de um pneu de um carro,
Aonde hoje nós temos aquela estrutura que o pastor teve lá 2 anos, né? No ano passado, em cima de um pneu, onde havia um drogado, e ele evangelizou aquele drogado, aquele jovem que era drogado e problemático ali, que todas as pessoas naquele bairro tinham medo daquele jovem. Ele evangelizou aquele jovem em cima daquele pneu, aquele jovem aceitou Cristo, e aquele jovem hoje é um obreiro nosso, né? O obreiro Marcelino, que está lá, serve na igreja, casado, né? E cuida de 3 igrejas nossas, né? Em que ano que nós começamos mesmo? No ano de 2015, nós começamos esse trabalho. Aí fomos passando a visão dos pequenos grupos, né? 2015, passando a visão 2015 não, deixa eu recuar aqui, deixa eu consertar aqui. 2017. 2017. Aí fomos passando 2015 a gente já tinha o contato com o pastor Mátio, que era o nosso contato lá, mas 2017 é que começa o projeto. Começamos o projeto. E aí, nesse meio, quando eu estive lá, a paixão dele ter receber um livro, Fundamentos da Fé, que o pastor enviou para ele, através de um irmão, o livro frutificando através dos pequenos grupos, e ele falou assim, eu preciso ter isso aqui. Então aquilo marcou muito a vida dele. Então nós fomos para lá e demos esse seminário. Ao dar esse seminário para aquele grupo pequeno, num período de 3 meses, um grupo de 80 pessoas passaram para 300 pessoas. Então foi algo muito interessante, começou aquilo a crescer. Então foi um problema bom, porque assim, nós temos então capacitar essas pessoas, né, para formar obreiros rapidamente, que não de qualquer forma, mas durante um ano nós formamos obreiros, queremos implementar os grupos de vida, todo esse processo, porque hoje nós somos lá 19 igrejas, nós chegamos a 30 igrejas e recuamos, tudo experiência, né? Hoje somos 19 igrejas estabelecidas nesses anos todos, né, com os obreiros que estão à frente das igrejas, por volta de 4.700 pessoas, né? Dessas 4.700 pessoas nós temos aí 1.500 são crianças, o restante, a grande porcentagem maior, são jovens, né? Então são 4.700 pessoas em 19 salas, em 19 igrejas. Salas. A sede, com o pastor Mátio, tem quantas pessoas, mais ou menos, a sede? A sede está com 800 pessoas ali na sede. Sim, como o pastor Luciano disse, no ano passado eu estive a visitar as nossas igrejas em Guiné-Bissau e fizemos uma conferência lá na sede, e com muita gente mesmo, o povo com muita fome de Deus. Foi para mim um motivo de muita alegria ter estado lá. E é uma situação que eu acho engraçada, que o pastor Luciano, ele fez a primeira visita ao pastor Mátio Té, que era o nosso contato lá. Isso um contato que a gente já mantinha, né, mandando material para ele e tudo antes de começarmos a igreja. E eu lembro que eu mandei alguns CDs, né? Na época ainda CDs de pregações. Eu mandava CDs de pregações que eu fazia aqui em Portugal e mandava pelo correio, e chegava lá para o pastor Mátio Té. Até então nós não tínhamos projeto, nem nada, e eu mandava esse material para ele sempre. E quando o pastor Luciano foi visitá-lo, o pastor foi à casa dele, e logo na entrada, no hall de entrada da casa dele, tinha uma mesa com todos os CDs de pregação que eu tinha mandado, não é isso, pastor Luciano? Sim, os livros que eu tinha mandado. E o que ele falou lá sobre os CDs? Você perguntou se ele gostou de ouvir as pregações? Ele disse, olha, eu recebi os CDs, mas não tinha o aparelho para passar os CDs. Então ele não tinha escutado ainda os CDs. E não tinha energia na casa dele. Não tinha eletricidade em casa. Não tinha eletricidade em casa. Então para ele era um enfeite, né? O sonho dele era um dia ter energia em casa e ter o leitor de CD para ouvir as pregações. E naquela semana foi interessante, que naquela semana eu mandei colocar eletricidade na casa dele e fui à procura de um aparelho de CD para ele ouvir as pregações, e eram pregações já antigas, mas ele ouviu todas as pregações e juntou todas as pessoas ali para ouvir as pregações, ligou nas colunas altas, e foi muito interessante o valor que eles dão às coisas. Exatamente. Né? E ele não tinha eletricidade em casa, mas já tinha chegado a eletricidade ali no lugar onde ele morava.
mas ele não tinha recursos para levar, né, a energia de onde estava para a casa dele. Aí o pastor Luciano abençoou, e é isso, a partir daí começamos a ganhar vidas, a alcançar vidas. E eu lembro-me de outra coisa também que achava interessante, não sei se ainda há casos assim nas nossas igrejas, se alguma dessas 19 ainda é assim. Nós já chegamos a ter igrejas lá que não tinha espaço de culto, não tinha lugar para cultuar, e porque ali em Bissau, ou na Guiné, em outras cidades fora a capital, há regiões, há lugares muito, muito pobres, que têm muita dificuldade financeira, inclusive para ter um espaço. Então já tivemos lá a igreja que as pessoas pegavam a cadeira, levavam a cadeira de casa, cada um levava a sua cadeira, se reuniu debaixo de uma árvore. Do cajueiro. Debaixo de um cajueiro. Aí fazia todo o culto ali debaixo do cajueiro e no final cada um voltava para casa com a sua Bíblia e com a sua cadeira. Ainda temos alguns lugares ainda lá que fazemos, o espaço não cabe, e alguns irmãos reúnem debaixo de algumas árvores, ainda temos. Sim. E aí o que nós vemos quem tem fome e sede pelo Evangelho de Jesus Cristo, para essas pessoas não há barreiras, não há obstáculos, essas pessoas... Realmente, quem ama Jesus, quem tem fome e sede por Jesus, realmente não há obstáculos, não há nada que impeça essas pessoas de se reunirem e exaltarem o nome de Jesus. Então, realmente é um povo que tem muita fome de Deus, muita sede de Deus, e graças a Deus hoje temos um bom espaço, né? A sede cabe quantas pessoas lá na nossa sede? A sede cabe 500 pessoas, assim, bem ajustada, né? Ele coloca mais, né? Ele coloca mais, como ele faz mais cultos, né? Ele coloca mais pessoas, e agora estamos a ampliar um pouco mais o espaço. E esse final de ano agora eu tive lá mais a minha esposa, mais a Lina, e a igreja estava bem cheia, só que fica muitas pessoas do lado de fora. Então não cabe, as pessoas não cabem todas dentro da igreja. Por exemplo, tem um culto que está cheio, outro culto fica mais ou menos umas 300 pessoas do lado de fora. Sim. Não tem como, não dá para... O espaço é pequeno. Sim. O pastor Mátio Té, graças a Deus pela pessoa que ele é uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa... mandar um abraço aqui para ele, quando ele estiver assistindo esse podcast. Pastor Mátio Té é realmente alguém que nos representa ali em Guiné-Bissau. E de caráter, né? É uma pessoa com caráter, uma pessoa leal, e uma pessoa que ama vidas e que coordena, né, todo o trabalho dessas 19 igrejas que nós temos lá. E o pastor Mátio Té já esteve conosco aqui em Portugal algumas vezes para conhecer melhor a visão da igreja, para conhecer a estrutura, conhecer a equipa pastoral aqui de Portugal. E também ele já foi abençoado, né, indo também à Coreia do Sul. Ou seja, e Deus tem aberto portas para que ele conheça também. Ele já esteve a pregar no Brasil. Sim. Então, realmente, nós temos, então, realmente o nosso ADN, né, ali, o nosso DNA ali em Guiné-Bissau, através deste pastor muito abençoado, e o nosso desejo é que ele realmente possa se reproduzir em muitos outros, que realmente o desafio de Guiné-Bissau é tão grande que nós realmente precisamos de multiplicar a liderança lá, para que realmente as outras igrejas possam ser fortalecidas, possam crescer. E digo para vocês que realmente é importante nós orarmos pelas missões. E hoje, com esse primeiro convidado aqui, o pastor Luciano Portillo, que é o supervisor desses 2 projetos, Angola e Guiné-Bissau, realmente há motivos de oração e há motivos para nós apoiarmos estes 2 projetos. Tem mais algum assunto que o pastor Luciano queria falar sobre Guiné-Bissau, que é importante? Olha, nós temos em Guiné-Bissau algo que está acontecendo muito interessante, que tem a ver com as nossas escolas. Nesse processo de implantação de igreja, nós abrimos 2 escolas, criamos 2 escolas, né, até que é o nome Escola Cristã André Matés. Né? André Matés, para quem conhece, é o André, o nosso querido André, que é o irmão que fez parte aqui do nosso ministério. Nós quisemos honrá-lo, porque uma das primeiras viagens, quando eu fui a Guiné-Bissau, ele tinha um desejo de ir comigo nessa viagem,
quando o pastor me pediu para ir nessa viagem, e ele não pôde ir devido a algumas questões pessoais. Até na altura foi o Rafael, o obreiro Rafael Bolotto, que me acompanhou nessa primeira viagem. E então nós quisemos honrar o André com, né, a escola com o nome do André. Estamos com 2 escolas, e essa escola tem sido algo extraordinário, porque nós pegamos jovens com potenciais que não tinham possibilidade de concluir, né, de ir para a faculdade, tiveram o seu concluir o 12º secundário, mas tinha paixão para o ensino, tem paixão para o ensino. Então, o que nós fizemos aqui de Portugal? Né? Nós juntamos algumas pessoas e estamos a investir há 3 anos na faculdade deles, né, como o pastor sabe. Então, nós pagamos a faculdade desses jovens, que são os professores dessas escolas, que este ano já vão formar, né, vão ficar responsáveis por essas escolas. E, inclusive, nós já adquirimos este ano agora um terreno novo, no centro do país, né, onde é que a gente vai construir, que até tem o nosso querido irmão o João Cunha e a Nicole, que estão nos apoiar na organização. O João Paulo Cunha e a Nicole. Sim. Que são daqui da MCI de Sintra, na organização, na gestão da construção dessa escola, que a gente nossa meta de construir essa escola este ano, para 200 crianças, né, a gente quer servir uma refeição, porque essas crianças estão ter aula debaixo de um cajueiro. Então, a nossa escola funciona debaixo de um cajueiro com 200 crianças. Eles estão sendo alfabetizados. E essa escola fica em que lugar? Em Mansoa. Mansoa é uma cidade que fica no centro do país. Nós temos uma escola em Bissau e uma em Mansoa. A de Bissau tem quantas crianças? A de Bissau tem 60 alunos. Nós tivemos 150 inscrições, mas nós acolhemos só 60 porque nós não queríamos começar algo e não dar. Sim, e ali o nosso espaço é melhor para 60. E eu já estive lá, muito bom. E Mansoa, que nós ainda não temos espaço, que a escola funciona ainda de uma maneira mais simples. Quantas crianças lá em Mansoa? Em Mansoa nós estamos com 230 crianças e conseguimos algumas cadeiras, né? Porque o que nós pedimos lá, os professores pediram? Os pais oferecem uma tábua, né? Nós oferecemos, a escola oferece os materiais e um tijolo. Então, o tijolo é o quê? É a cadeira da criança e a criança leva a tábua, que é a mesa que ela põe nas pernas dela. Então, e oferecemos alimentação também. Né? Oferecemos alimentação. Então, tem sido feito, já tem 1 ano que nós estamos com essa escola, 1 ano, vai para o 2º ano agora. Ou seja, então nós alimentamos lá 60 crianças em Bissau e 230 em Mansoa. Eu estive em Mansoa, realmente é um lugar muito, muito simples, né? É uma zona rural, é um local rural, por isso que é para vocês entenderem por que dessa situação, mas nós já nos adiantamos e adquirimos, né, ali um terreno para a gente poder construir ali realmente algo que vai valorizar ali as crianças e a escola. E nós apresentamos o terreno para as crianças, eu e minha esposa fomos agora no final do ano, apresentamos o local, o terreno já está pago, está legalizado, fica próximo dali, não é um lugar distante, é ao redor da casa das crianças. E quando as crianças viram o terreno e nós mostramos o que nós vamos construir, olha, foi algo assustador, de ver as crianças chorarem, algumas ajoelharem e levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque era a oração delas. E os pais, muitos são muçulmanos, né, que vieram agradecer e dizer assim, olha, obrigado porque vocês estão a cuidar dos nossos filhos. Né? E nem todos são da igreja, mas as crianças, a maioria, não são da igreja, são crianças que os pais abandonaram, são órfãos que moram com a vizinha, algumas crianças moram com tios, crianças que nem conhecem seus pais. Então, nós levamos agora o material, mochila para cada uma delas, agora em dezembro, que ia começar o ano escolar, né? Em dezembro, cada um recebeu o seu material. Então, assim, é algo gratificante, não é só, ao mesmo tempo, não é só, nós não estamos só com a palavra é prioridade, né, que a nossa escola é a escola com princípio, que tem um tempo que ensina a palavra de Deus, mas também estamos trabalhando esse lado social, né, e porque nós olhamos para aquelas crianças, porque muitas delas dizem, eu quero ser um missionário,
eu quero ser um pastor, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero cuidar do meu país, eu quero evangelizar a Europa. Alguns já disseram que é evangelizar a Europa. Eu falei, mas como você quer evangelizar a Europa? Eu falei, porque tem muito europeu aqui no meu país. Mas você não quer ir para a Europa? Não, há muitos europeus aqui no meu país que precisam conhecer Jesus. Então, essas coisas nos marcam. Então, nós estamos com esse desafio. Para este ano, nós construímos essa escola e acredito que Deus vai tocar no coração das pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque eles perguntam, o que vocês têm? Qual o recurso que vocês têm? O nosso recurso é a nossa fé. Amém. A nossa fé. E nós temos o projeto de construir a igreja lá também, né? Temos o projeto de construir a igreja, e como o pastor conheceu aquele terreno, o outro terreno, que é a nossa base, onde nós queremos construir o centro de formação e um espaço, né, que é um terreno para culto, um espaço para culto, e onde a gente quer construir um espaço, um gênero dos apartamentos para acolher os missionários, as pessoas que vão fazer voluntariado lá, que vão servir em missões. Porque nós vimos que em Guiné-Bissau, hotéis, essas coisas são muito caras. Então nós queremos ter um local que as pessoas daqui, por exemplo, qualquer pessoa que quer servir, fazer missões lá, possa ter um lugar para dormir, ter água potável, ter um lugar seguro. Então deixa eu me falar aqui, ó. Está vendo aí, pessoal? Olha, nós temos viagens de curta duração para Angola, mas também temos viagens de curta duração para Guiné-Bissau. O pastor Luciano Portillo costuma ir pelo menos uma vez ao ano, fazer a visita de supervisão às igrejas de Guiné-Bissau. Então, numa destas idas do pastor Luciano e da pastora Alina, você pode dar o seu nome e se candidatar para fazer parte dessa viagem de curta duração. Normalmente, o que as pessoas fazem? As pessoas tiram normalmente 8 dias de férias, e as pessoas, então, depois que o pastor Luciano dá a data da viagem, a pessoa, então, reserva 8 dias de férias, e elas dão a Deus estes 8 dias de férias. Normalmente a gente tenta fazer numa época em que a viagem não é tão cara, uma viagem aérea mais barata, então a pessoa paga a viagem dela e, como o pastor Luciano disse, está sendo preparado também uma situação para hospedar mais facilmente essas pessoas, né? Que vão ajudar em missões. E, queridos irmãos, olha, fazer parte de uma viagem missionária de curta duração é algo maravilhoso. Ou seja, e não somente para pessoas de mais idade. Para um jovem, uma viagem desta é algo maravilhoso. Por quê? Porque ele vai conhecer uma realidade muito diferente da realidade aqui de Portugal, da Europa. Ou seja, e isso faz com que os jovens valorizem mais a vida que eles têm aqui. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas têm abundância, mas estão insatisfeitas. E quando essas pessoas fazem uma viagem, por exemplo, num país como Guiné-Bissau, essas pessoas começam a ser mais gratas a Deus pelo que elas têm. E realmente elas ganham também um amor por essas pessoas que, mesmo tendo pouco, elas se entregam tanto para Deus, não é verdade? E elas ouvirem, participar, ver mesmo testemunho, porque, por exemplo, foi a primeira vez que a Alina foi comigo a Guiné-Bissau, né? Ela não tinha conhecido Guiné-Bissau. E ela ouviu os testemunhos, né, das pessoas, por exemplo, jovens, né, filhas de muçulmanas, meninas de 16 anos, que estavam comprometidas para casar com homens de 90 anos, que tiveram experiência com Jesus, né, que hoje foram salvas em Cristo, hoje estão conosco, que são professoras, que têm um propósito de vida, algumas delas que família tem marcas no corpo, são testemunhos assim marcantes, né? Coisas tão profundas. Hoje essas meninas estão servindo o reino de Deus, tem um projeto de vida, né? E a minha esposa, ao ver aquilo ali, aquilo marcou a vida dela, né? Por exemplo, há alguns anos, salvo erro, 2018, numa viagem que nós tivemos lá com um grupo, o meu Isaac ainda com seus 15 anos, ele teve nessa viagem. Eu sei que essa viagem definiu muito o caráter do Isaac, né, que ele se viu lá quase 15 dias em Guiné-Bissau. O próprio Alexandre, né, esteve nessa viagem, né, o nosso Alexandre, vários jovens que foram, porque nós saímos desse contexto nosso, que hoje nós estamos aqui na Europa, gente, é tudo fácil.
Aqui nós abrimos uma torneira, temos água. Né? Lá às vezes você não tem uma torneira para abrir. E por falar em água, eu lembro do poço artesiano, né? Como que foi isso? Bem lembrado, nós tivemos numa aldeia, por exemplo, que um missionário inglês que tinha um poço que foi feito já nos anos 40, né, 1940, um poço que foi feito por um missionário inglês, eu não recordo o nome, e aquilo ficou ali parado, numa aldeia, e a aldeia nunca mais teve aquele poço a funcionar, aquele aparelho, uma peça estragou, aquilo estava parado ali há anos. Então o pastor Mátio entrou em contato comigo e falou, pastor, as pessoas estão a buscar água suja para beber água contaminada, e algumas crianças já morreram por causa daquela água contaminada. O que nós podemos fazer? Então, o que nós fizemos? Eu falei, vai visitar aquela aldeia, e eu conheci a aldeia, vai visitar aquela aldeia, então, olha, precisamos de uma peça tal, não sei o quê, só que já não existia, era uma máquina dos anos 40. Então, o que fizemos? Colocamos uma máquina nova, abrimos aquele poço, e, para nossa surpresa, não havia água, estava seco, mas, para nossa surpresa, ao fazer mais furo, uma máquina que nós colocamos ali, encontramos água pura, e aquilo foi uma alegria, né? Então, hoje, aquela aldeia todinha tem água potável, né? Colocamos uma placa solar, que as pessoas conseguem carregar os telemóveis, as pessoas conseguem... Qual é o nome dessa região? Ela está para o lado de Biumbo. Okay. Eu não memorizei bem o nome da cidade, mas está ali naquela região ali, que são várias aldeiazinhas. Então, assim, aquela cidadezinha ali, aquela província, aquela aldeia, você vê que pessoas idosas chorarem, a gritarem, assim, olha, só mesmo alguém que conhece a Deus que faria isso por nós. Por quê? Aí depois, quando saiu a água, começaram a aparecer as autoridades lá. Começaram a aparecer todos para tirar foto, não sei o quê, mas a aldeia sabe que foi a igreja que fez aquilo. Que bênção. Né? E para quem não conhece, na realidade de Guiné-Bissau, realmente em alguns lugares ainda não há água potável, é muita dificuldade. Inclusive na própria sede nós disponibilizamos água potável através lá do nosso poço, né? Sim. Muitas pessoas vêm de vários lugares buscar água ali no nosso poço, ali na nossa sede. Hoje as famílias ao redor da nossa igreja na sede, elas não têm água potável, como o pastor está dizendo, se nós fecharmos a nossa torneira, elas não têm água. Então nós oferecemos água para mais ou menos aí umas 3.000 famílias, que a MCI oferece água. Então, gratuitamente. A gente tem um horário específico e não são pessoas da igreja. Então, elas vão buscar, principalmente, pessoas que constrangidas, que ficam constrangidos porque alguns são de outras religiões, são muçulmanos, e pede os filhos para ir buscarem, porque os pais não querem ir, porque não pode nos ver indo até a porta da igreja, né? Mas, olha, vamos fazendo o que nós podemos, né? E outra questão que eu queria destacar, pastor, é interessante como que a visão do discipulado está a funcionar em Guiné-Bissau, através dos fundamentos da fé. Né? A gente tem visto, nós já batizamos lá, nesse período, 2.500 pessoas que nós batizamos, 2.530 pessoas nós batizamos. E um dos batismos, o pastor Mátio tinha me dito assim, olha aquele corredor de pessoas que estão ali. E eu estou assim, o que tem aquelas pessoas? São os frutos fiéis. Aquilo me marcou muito. Por quê? Porque eram pessoas do ano anterior que estavam à espera para me cumprimentar, que tinha sido batizado o ano anterior, estava em espera para poder me cumprimentar. Que me marcou muito. Eles utilizam os fundamentos da fé de uma forma tremenda, valorizam a visão da igreja, a prestação de conta, a paixão que eles têm, a fome que eles têm pelo ensino da palavra, nos constrange. Né? Então, nós temos a tradução, como o pastor sabe, do Fundamentos da Fé em crioulo, para facilitar para algumas pessoas, e este ano a gente já temos viagem marcada para lá, este ano a gente quer dedicar mais ainda no ensino, na capacitação de novos líderes, na formação, porque a única coisa que eles pedem de nós queremos aprender mais, queremos aprender mais. Investimento no ensino. E para quem não conhece, o Fundamentos da Fé
É um livro com 8 lições básicas sobre as verdades básicas, fundamentais da vida com Cristo. E então nós temos Fundamentos da Fé traduzido para o crioulo. Então, se você conhece alguém que precisa de um material próprio para o crioulo, a MCI disponibiliza isso também. Muito bom, foi uma boa conversa, Pastor Luciano, e nosso objetivo aqui com esta conversa é para que você, que é da MCI, e você também, que é um amigo nosso, que você possa conhecer um pouquinho do que nós estamos a fazer como igreja, como Missão Cristã Internacional, como o próprio nome do nosso ministério já diz, Missão Cristã Internacional. Então, com este primeiro convidado, pastor Luciano Portillo, ficamos a saber um pouco mais sobre estes 2 países, estes 2 projetos da MCI, Angola e Guiné-Bissau. E nosso desejo é que esses projetos possam avançar, possam crescer. Em Guiné-Bissau, por exemplo, com esses terrenos, com a construção, com toda a obra que vai ser feita, o potencial de crescimento vai ser muito maior. Então é isso, vamos terminar. Quero pedir ao pastor Luciano para terminar, abençoando, orando por esses 2 países, tá bom? Okay. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos pela alegria de podermos participar, Deus, dessa obra tão linda, a qual nós acreditamos que foi o Senhor que plantou nos nossos corações, e sabemos que é o Senhor que anseia em ver essas nações sendo salvas. Esse é o desejo do teu coração. Pedimos a tua graça sobre Angola, sobre os projetos que nós estamos a desenvolver ali em Angola, na MCI em Angola, sobre a MCI de Guiné-Bissau, Deus, e sobre todos os parceiros de missões, sobre todas as pessoas que estão nos apoiar, servir nesse projeto ali de Guiné e Angola, Pai. Pedimos que Teu Espírito Santo possa tocar os corações, nos ajudar, Deus, nos fortalecer, nos orientar para que nós façamos tudo conforme aquilo que o Senhor deseja. E obrigado, Deus, por esse privilégio de podermos Te servir nessa missão, que é uma honra fazer parte dessa missão, desse projeto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem concedido este privilégio de podermos cumprir a grande comissão. Tua palavra, Deus, que nos foi dada, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, pelo projeto Angola, pelo projeto Guiné-Bissau, abençoa o pastor Luciano e a pastora Alina, e que todas as pessoas envolvidas neste projeto, ó Deus, possam ser ricamente supridas e abençoadas, ó Deus, e capacitadas pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E você que foi abençoado por este podcast, que você possa partilhar, você possa enviar para os seus grupos de amigos, grupos de WhatsApp, e não se esqueça de subscrever o canal Missão Cristã Internacional e no YouTube e ativar as notificações. É muito bom ver o que Deus tem feito em nós e através de nós. Um grande abraço, Deus abençoe ricamente. Muito obrigado, pastor Luciano. Ok, muito bom estar aqui. Bênção. Valeu.